Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos reunidos mais uma vez aqui hoje, essa semana, né? Estamos reunidos em nome de Jesus, como sempre, e agradecemos a presença de todos. Bom, vamos lá. Hoje eu trouxe um tema para a gente falar um pouquinho sobre o poder do pensamento. Qual a importância do pensamento para nós? E além do pensamento, vamos falar um pouquinho também do sentimento, né? Que estão ambos interligados. Mas vamos ver se ele tem poder, o que acontece com o pensamento com a gente, né? Essa é a ideia. Então, pegando aqui a Gênesis, no capítulo 14, o Kardec já fala para nós, itens 13, 15 e 16. Ele fala sobre o fluido espiritual, que é o veículo do pensamento. O fluido espiritual, ele é o veículo do pensamento, assim como o som, ele tem como veículo o ar que a gente respira, né? Então, o ar é o veículo do som e o fluido espiritual do pensamento. E o fluido espiritual, ele é um dos estados do fluido cósmico universal, que a gente já ouviu falar, né? Então, os espíritos manipulam esse fluido espiritual para fazer tudo o que eles precisam. É a atmosfera do espírito, é esse fluido espiritual. Eles nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som. Criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispíritico, ou no perispírito, como num espelho, toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Então, o que ele está falando para nós? O pensamento reflete no perispírito e ele toma corpo, e lá ele é fotografado, como se fosse fotografado e fica impresso no nosso perispírito. Então, todo pensamento que a gente tem, mal ou bom, ele vai ficar preso no nosso perispírito, vai estar lá fotografado. É por isso que um espírito, quando vê a gente, ou quando vê um outro espírito, ele sabe tudo o que acontece com ele, todas as preferências dele, porque está tudo impresso ali, né, no perispírito daquele espírito. Então ele sabe tudo. E é evidente que eles devem achar-se impregnados das qualidades boas ou más dos pensamentos, que os fazem vibrar, modificando-se pela pureza ou impureza dos sentimentos. Então, de acordo com a pureza ou a impureza do sentimento, vai haver a vibração. O pensamento, ele tem cheiro, ele tem cor, que nós vamos ver daqui a pouquinho, né? As cores dos pensamentos, vamos dizer assim. Então, assim, ele vibra, né? Ele envolve todo o perispírito. Ele tem uma malha, vamos dizer assim, e ela pode ser um pouco mais densa, mais densa vai vibrar menos densa vai vibrar mais. Então, todo esse pensamento, tudo isso vai interferir na malha do perispírito, que nós vamos ver já já. Em Evolução em Dois Mundos, esse livro aqui é do André Luiz, né? Psicografado pelo Chico e pelo Valdo, mas no começo tem um item lá que chama anotação. Lá no prefácio, um pouquinho antes do prefácio, se não me engano, o Emmanuel faz uma mensagem nesse começo. Ele põe lá que todos os nossos sentimentos e pensamentos, palavras e obras nele, perispírito, se refletem, gerando consequências felizes ou infelizes, pelas quais entramos na intimidade da luz ou da sombra, da alegria ou do sofrimento. Então ele falou aquilo que o Kardec já tinha falado, né? Que ele reflete, né, e vai gerar impressão. E aí nós vamos pegar lá em Jesus, quando ele falou, acho que está em Mateus 5 isso, que ele falou do adultério. Falou que quando a gente pensasse numa mulher e já desejava ela, a gente já estaria pecando com ela no coração. Por quê? Porque esse pensamento já ficou gravado no nosso perispírito. Mas também nós vamos ver também que não é tão assim, pensei, gravou, complicou tudo minha situação. Não é bem assim. Depois nós vamos ver lá para frente. Tá? Tem um lado da gente resistir disso. Bom, em Evolução em Dois Mundos, agora no capítulo 2, o centro coronário, o que o André Luiz fala? Dele parte a corrente de energia vitalizante, formada de estímulos espirituais, transmitindo aos demais centros da alma os reflexos vivos de nossos sentimentos, ideias e ações. E ele fala mais aqui, imprimem semelhantes reflexos nos órgãos e demais implementos, plasmando em nós próprios os efeitos agradáveis ou desagradáveis de nossa influência e conduta. Então ele está falando que vai ficar impresso também nos nossos órgãos. E eu trouxe um videozinho aqui rapidinho, de 1 minuto, para a gente ter uma noção como é que isso aí chega nos nossos órgãos. Como é que esse pensamento vai interferir lá, né? E só que eu peço a vocês assim, o vídeo ele não tem uma qualidade boa, preste atenção na fala só, tá? O que vai estar sendo falado, que é importante a fala mais do que a imagem. Vamos ver lá.
Existe uma parte do cérebro que se chama hipotálamo, que é como uma fábrica pequenininha. É um lugar que junta uma certa química que combina com certas emoções que vivenciamos. Essa química é chamada de peptídeo. São uma pequena corrente de sequência de aminoácidos. Existe uma química que combina com cada estado emocional que vivenciamos. E quando isso acontece, no nosso corpo ou no nosso cérebro, o hipotálamo vai imediatamente juntar o peptídeo correspondente e o solta pela glândula pituitária na corrente sanguínea. Quando chega na corrente sanguínea, ele acha seu caminho para diferentes áreas do corpo. Toda célula do corpo tem um receptor na parte de fora. Uma célula pode ter milhares de receptores em sua superfície. O peptídeo encontra os receptores e se encaixa neles. Fica encaixado. Depois, ele sai e volta para lá. Enquanto isso, estão modificando a célula. Esse encontro produz um turbilhão de eventos bioquímicos e alguns modificaram os núcleos da célula. Então a gente viu que os peptídeos lá que são criados no hipotálamo, ele vai chegar em todos os nossos órgãos, né? E o que é esse hipotálamo? Eu separei um pouquinho aqui, ó. O hipotálamo está ali, ó, aquela partezinha roxa lá. Ele produz hormônios e regula todo o funcionamento da hipófise. O que é a hipófise? Ela está bem aqui abaixo, ó, essa branquinha aqui, tá vendo? Isso aqui é a hipófise. E o que o hipotálamo faz? Ó, ele controla os comportamentos psicobiológicos, fome, sede, comportamento sexual, agressividade, raiva, o prazer e a pressão sanguínea. E o que acontece lá na hipófise, né? A hipófise é a glândula pituitária também. Ela tem duas partes aqui, tá vendo? A parte amarela, ela não produz hormônio. O quem produz é o hipotálamo e ela armazena e libera. Então vamos falar dela primeiro. Essa amarela, ela libera dois hormônios, que é a ocitocina e antidiurético, esse aqui. A ocitocina, ela é responsável aqui, ó, expelir leite pelas glândulas mamárias, pelos seios, né, para amamentação, e a contração do útero na gravidez, ela auxilia para isso. Essa aqui, que é a diurética, antidiurética, para controlar a pressão. Quando a gente bebe bebida alcoólica, o que acontece? A gente não vai muito no banheiro, porque a bebida alcoólica, ela anula esse hormônio aqui, ó. E aí, então, não tem a retenção de líquido e vai no banheiro. Essa outra parte aqui, não vou entrar em muito detalhe, tá, gente? Adenohipófise. A prolactina, a primeira, é produção de leite. Esse daqui é hormônios que controla testículos e ovário. Esse aqui é o hormônio da tireoide, que controla todo o metabolismo do corpo. Esse aqui manda hormônio para uma glândula que fica em cima do rim, que é a glândula suprarrenal. Essa aqui é adrenalina, cortisol. Então, o cortisol desequilibrado no corpo é uma série de problemas. E aqui, esse outro aqui é para crescimento de pele, de osso, né? E tem outras funções também. Mas, basicamente, é isso daí. Então, imagine um pensamento poluindo, né, que o hipotálamo, que vocês viram lá, que de acordo com o pensamento, ele vai criar um peptídeo correspondente. Então, um pensamento ruim, um pensamento negativo, ele vai estar contaminado com um peptídeo da mesma natureza. Imagine o que não pode acontecer com tudo isso aqui. Além de mais, a pineal nossa está aqui atrás, ó. É por aqui que a gente tem interferência espiritual, que os médiuns têm o contato com os espíritos, né? E o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, ele tem uma tese o seguinte: quando o espírito incorpora no médium ou faz a ligação, ele pode mandar uma mensagem aqui para trás, que ele vai ter uma evidência, aqui na lateral uma audiência, na frente ele tem um pensamento, alguma coisa. E se não acontecer isso, ele manda para o hipotálamo a informação. E lá no hipotálamo, a mesma coisa, vai desequilibrar tudo isso. Então, uma influência espiritual também afeta tudo isso. Não só o nosso pensamento, mas também do espírito. Porque como é que o espírito se liga na gente? Ele se liga pelo pensamento mesmo, né? Pela parte neurológica. Então, vai afetar tudo isso. E aí nós temos aqui, ó, questão 459 do Livro dos Espíritos. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então tá aí, o espírito dirige a gente. Então o que eu pus aqui? Um exemplo. Uma pessoa que está com um pensamento triste ou está numa situação complicada, ela está pensando com ondas negativas. E o que acontece? Quando a gente pensa, a gente atrai outros pensamentos equivalentes a esse daqui.
Então o que vai acontecer? Olha aí, ó. Pensamento de outros espíritos juntando aqui e vai criar uma forma superlativa disso aqui, ó, de baixa autoestima. Isso aqui para a pessoa sair é muito complicado. Precisa romper toda essa corrente aqui, ó. Aí é oração, centro espírita, não só centro espírita, né, mas uma assim, precisamos de Cristo aí, nós vamos ver depois, né, para poder auxiliar. E o contrário também é verdadeiro. Uma pessoa que tem um pensamento legal, ela vai associar a esse pensamento outros pensamentos de espíritos que também pensam da mesma forma. E ela vai ter, vamos dizer assim, uma forma superlativa desse pensamento positivo dela. Então isso daqui ajuda a pessoa a crescer, né? E esse aqui ajuda a derrubar cada vez mais, pela associação dos outros espíritos. Bom, aí vamos falar um pouquinho de sentimento agora. Esse livro aqui, ó, Sentimento, a Força do Espírito, é do Centro Espírita que Eurípides Barçanufo fundou lá em Sacramento. Esperança e Caridade, que chama o Centro Espírita dele. Eles têm lá instrução, ensinamentos de espírito, né, para a gente evoluir o espírito, né? Então é por isso que eles têm tudo isso daqui. E tem uma série de médiums lá, que a mediunidade deles é psicometria, que é desenho mediúnico, eles fazem desenhos. Então, nós vamos falar um pouco das energias, dos pensamentos, e com cores, que eu falei que, né, o pensamento tem cheiro, tem cor, e eles conseguiram colocar as cores no pensamento de acordo com o que os espíritos foram informando para eles, foram fazendo os desenhos. Mas antes disso, vamos lá, antes de ver as imagens, sentimentos. Eles falam que são energias emandadas do pensamento, provindo dos atos dos trabalhos, dos atos trabalhados pela vontade e consciência. São partículas que se agregam ao pensamento elaborado. Então o sentimento acaba sendo partícula que vai se agregar ao pensamento. Corpúsculos energéticos com várias tonalidades, aí ele já começa a falar de cor. Com força atrativa ou repulsiva. É aquele pensamento que nós vimos aí da menina, né? Ou ela atrai um pensamento negativo, ou um positivo, ou consegue repulsar ele, tirar para fora. Gerenciam a vida do espírito e são responsáveis por todo o percurso mental. Aí, para complementar a questão do percurso mental, são responsáveis pela textura, coloração e densidade das malhas perispirituais que sustentam todo o conjunto de vibração do ser. É o que eu tinha falado, né? O perispírito ele tem uma malha que sustenta toda a vibração dele. Se ele tem uma vibração muito alta, é um espírito evoluído. Uma vibração baixa já é um espírito um pouco mais denso. Então, se a malha dele tiver mais densa, ele não vai ter uma vibração legal, né? É assim mais ou menos que funciona. Eu tentei achar uma foto disso, uma vez eu vi a foto dessas malhas, as cores, mas eu não consegui achar mais. Eu não sei onde que eu vi, eu procurei tanto e não consegui achar, infelizmente. Bom, as vibrações mudam de cor, sempre que o pensamento aciona um desejo. Já vamos ver. Quanto mais grosseiro o pensamento, mais grosseiro o sentimento. Mal trabalhados geram uma série de patologias que têm como fator desencadeante as energias dos sentimentos doentios, lesando o corpo mental. E modificam o percurso das vibrações e alteram o padrão do comportamento do ser. Nós vamos ver isso aqui, a Joana de Ângeles também ela comenta sobre isso. Então você vê que essas energias, elas podem ocasionar patologias. Se essas energias densas ficam muito concentradas em determinado lugar nosso, com o tempo vai virar uma patologia. Começa no espírito e transmite para o corpo, né? Então é muito complicado isso. Então todo pensamento nosso, de acordo com o que a gente pensa, a gente pode causar a doença, né? E como fala aqui, eles modificam as vibrações e alteram o padrão de comportamento do ser. Você tem uma vibração legal, você começa a criar pensamento que acaba enrijecendo, vamos dizer assim, a malha perispiritual, você já não vai vibrar de acordo com o que você vibrava. Então a vibração vai cair, por consequência, né? Já sabem, vai ficar mais complicado. Então vamos lá, no livro Plenitude, o que a Joana de Ângeles nos fala? Ó? A conduta moral e mental dos homens, quando cultiva as emoções de irritabilidade, do ódio, do ciúme, do rancor, das dissipações, impregna o organismo, o sistema nervoso com vibrações deletérias, que é danosa, né? Vibrações danosas, que bloqueiam áreas por onde se espraia a energia saudável, abrindo campo para a instalação das enfermidades. A cura sempre provém da força da própria vida, quando canalizada corretamente. O que acontece? Quando você tem uma energia deletéria, ela fala aqui, uma vibração deletéria, você tem uma energia negativa, ela bloqueia nesse lugar a passagem da energia boa.
Então a energia negativa ela está dominando aquela parte no corpo da gente, a energia boa não consegue chegar lá, e aí que vai vir as enfermidades. Como que a gente conserta isso? Muita vontade. A gente tem que ter vontade de mudar. É aquilo que a gente chama de reforma íntima, né? A vontade é essencial para esse caso aí. A energia mórbida é isso aqui, ó. Essas são as energias negativas. Então esse é o desenho que eles fizeram lá em Sacramento quanto à energia negativa. Ó. Impede a passagem das outras energias, provando ao longo do tempo as enfermidades. Isso aqui está tirado de um livro chamado Sentimento à Força do Espírito. Fala a mesma coisa que o que falou a Joana de Ângeles ali, né? E também ela bloqueia, né, a passagem das outras energias. Ó. Essa daqui é uma energia com tons diferentes. Ó. Essa é a energia negativa e o outro o corpo aqui, o azul, esse amarelo, são energia positiva. Então essas energias que têm que ser dissolvidas. Ó. Fontes de energia com tons diferentes devem ser saneadas pelo espírito, pois alteram a estrutura perispiritual, aquilo que nós falamos da malha perispiritual, né? Pode condensar mais e a vibração cai, podendo gerar núcleos doentes devido à alta carga de energia mórbida. Mesma coisa, o que a Joana de Ângeles falou, nesse livro aqui do Eurípides lá nos traz a mesma coisa. Atração de energias. Lembra que nós vimos o desenho da menininha, pensando no negativo? Está aqui, ó, essas energias escuras, está sendo tudo atraído por aqui, ó. Então o pensamento dessa pessoa está muito complicado, então ele só atrai coisa não muito boa, energia não muito boa, né? Aí ele está falando aqui, atração de energias com a mesma compatibilidade energética, concentração, quer dizer, vai concentrar as energias negativas. E a outra energia boa, a mesma coisa, se ele pensa na boa, vai atrair o quê? As boas, né? O Evangelho visa alterar essas marcas, tornando mais ativas em dinâmica vibratória, mudando sua tonalidade e vibração. Então o Evangelho é muito importante, oração é muito importante, o Evangelho em casa, que a gente sempre fala para fazer, tudo isso daí são formas de você mudar o seu pensamento, você atrai energias diferentes, atrai espíritos de luz, né? Espíritos que vão pensar como você, e no fim da história a gente acaba tendo a proteção, né? Cartas de uma Morta, esse livro aqui é a mãe do Chico que trouxe, em 1935. Tem um item lá, um capítulo que fala sobre a Terra. O que é isso? Ela veio visitar o Chico pela primeira vez, e daí o mentor dela trouxe ela. Aí ele fala que é um obscuro planeta de exílio e de sombra, a Terra. E fala assim, lá está a Terra, mostrando para ela. Lá está a Terra com seus contrastes destruidores, os ventos da iniquidade varrem-na de polo a polo, entre os brados angustiosos dos seres que se debatem na aflição e no morticínio. O que vistes é o efeito das vibrações antagônicas emitida pela humanidade, atormentada nas calamidades da guerra. Obscuro planeta de exílio e de sombra. No universo, poucos lugares abrigarão tanto orgulho e tanto egoísmo. Lá no Livro dos Espíritos, eles perguntam para o Kardec, acho que a questão é 785, acho que é isso. E o que atrapalha o progresso da gente? E eles falam que é isso aqui, o orgulho e o egoísmo. O progresso moral, porque o intelectual ele acontece, mas o progresso moral é o orgulho e o egoísmo. E pelo jeito é o que ele fala, né? Poucos lugares no universo abriga tanto orgulho e tanto egoísmo. Toda essa nuvem aqui, ela fala que ela viu uma nuvem escura no planeta Terra. Por isso que eu pus aqui com essa nuvem aqui. E o que era isso? Todo o pensamento da gente também, a gente cria uma psicosfera do planeta. Assim como em casa, por exemplo, você está na tua casa, é uma casa que tem desequilíbrio, muita briga, muita coisa. Você tem uma psicosfera lá dentro que não é legal. Ao contrário de uma casa que tem harmonia, né? Um ambiente mais harmonioso, vai ser assim, a psicosfera vai estar legal, porque todo mundo está lá, pensa bem, não tem nem problema. É por isso que às vezes a gente vai num lugar e você não está se sentindo bem ali, porque a energia ali dentro não está legal, a energia não está, ela está carregada negativamente e é incompatível com a nossa energia. Então a gente sente, o corpo da gente sente, né? O negócio não está legal, está trombando aqui, não tá muito certo. E essa energia não fica só localizada na casa ou no ambiente, ela vai para o planeta também inteirinho. Então é isso que ela viu, um planeta envolto numa nuvem escura, e ele falou que é tudo isso daí, ó, efeito das vibrações antagônicas emitido pela humanidade. E ó que aqui não tinha nem acontecido a Segunda Guerra ainda, hein? Em 1935, a Segunda Guerra começou em 1939. Quer dizer, já devia ser resquícios da Primeira Guerra, né? Mas enfim, é a psicosfera do planeta. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8.
é o item 6 e 7. Kardec nos traz assim, ó. A verdadeira pureza não está apenas nas atitudes, está também no pensamento, pois aquele que tem o coração puro não pensa no mal. Tem uma passagem de Jesus que ele fala, né? Esse povo me ama com os lábios, mas não me tem no coração. É a mesma coisa aqui, não tem o coração puro, como é que vai? Vai pensar no mal, né? Se não tem o coração puro. Todo mau pensamento é, por consequência, o resultado da imperfeição da alma. Mas, segundo o desejo que ela tiver em se purificar, esse mau pensamento se torna para ela um motivo de progresso, pois o repele com determinação. Lembra que eu falei lá, quando eu falei do adultério, que Jesus falou, né, que já tinha pecado no coração? E eu falei, mas não é só pensar que vai... Pensou, marcou e a gente já está condenado, por exemplo, né? Ou já está ruim, não. A gente pensa no mal, né? Porque a gente é imperfeito, né? Então a gente pensa no mal. Mas o fato da gente repelir isso também é mérito para nós. Mostra o quanto a gente está conseguindo superar essa deficiência que a gente tem. Então você pensar, não é você pensou uma vez, putz, aconteceu, vai ficar marcado. Não, você tem que pensar isso constantemente, né? Ter aquela ideia fixa. Mas também assim, se você repele isso, você também tem um sinal de progresso e é uma boa, vamos dizer assim, né? Então não vai ficar essa marca no perispírito. E daí naquele livro, Sentimento, a Força do Espírito, falei, né, que a gente tem que mudar pela vontade. E eles falam aqui, ó, a vontade tem que ser suficientemente forte e sustentar a harmonia do espírito. Porque a gente quer mudar, mas às vezes a gente não consegue. Você pensa em mudar, mas alguma coisa acontece, você volta, é difícil, né? Então a gente tem que sustentar essa harmonia. Educando o pensamento, redirecionamos as energias dos sentimentos que deixam suas marcas em toda a estrutura perispiritual. Então, assim, se a gente redireciona o pensamento, um pensamento legal, a gente começa a anular todas aquelas marcas negativas. É necessário praticar a moral de Jesus. Pensamento renovado, evangelizado, que crie situações de progresso. Aqui é a imagem que eles deram, ó. A mudança de tonalidade de energia direcionada pela vontade. Então a vontade dá essa tonalidade para a energia. E qual que é o pensamento renovado evangelizado aqui, ó? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos e fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizesse. É só isso, é fácil, né? 3 coisinhas para a gente lembrar. Tranquilo, né? Tão tranquilo, meu Pai. Sentimento, a força do espírito ainda. Esse é outro ponto legal, ó. Mesmo livro. Fala do perdão. Aqui é a imagem, a energia do perdão. Perdoar é reparar as energias danificadas pelo pensamento enfermiço. Ninguém é capaz de perdoar o outro antes de reparar suas próprias energias. O perdão é um negócio assim muito importante. Às vezes é difícil. A gente vê na mesa, às vezes os espíritos que chegam com uma dificuldade danada. Não é fácil mesmo, é difícil. Só que tem um detalhe, todo mal que uma pessoa faz para você, e você ficar remoendo aquilo dentro de você, faz mal para nós mesmos, né? Aquele veneno todo está dentro da gente, lembra lá do hipotálamo, né? De acordo com o pensamento, vai vir aquele peptídeo, igualzinho o pensamento para a corrente sanguínea. Então, assim, ficar remoendo um mal que alguém fez, faz mal para nós só. Às vezes a pessoa fez uma coisa sem intenção, ou assim, não deu tanta importância, já nem pensa naquilo, e a gente está remoendo o negócio lá. Está remoendo aquela coisa lá. Então, o que ele está falando aqui? Ó? Precisa reparar essas energias danificadas. Esse pensamento que a gente fica remoendo, né? Ele fala que o perdão é capaz de drenar todas as energias doentes, revitalizando aquelas que o Pai nos ofereceu como bênção educativa. O que o Pai nos ofereceu foi o amor, né? Essa é a energia que Ele nos ofereceu. Então, o perdão, ele drena toda aquela coisa negativa. Só que, às vezes, a pessoa não está preparada ainda. Então ela tem que ter um preparo para o perdão, né? Primeiro começar a parar de pensar naquilo, sabe? Ignorar aquilo já fez eu sofrer bastante, vamos parar, tal. E começa a tirar isso do pensamento. Até que em um determinado momento você vai falar, pô, acho que eu consigo perdoar. A partir do momento que se faz o perdão, nossa senhora, aí já limpou tudo por dentro, as energias são revitalizadas. E aí que eu falei, o amor, né? Que é o que Deus nos deu. De todos os sentimentos, o amor é o que modifica toda a estrutura energética do espírito. Irradia luz para a consciência, que se harmoniza cada vez mais com o bem e nutre o espírito com renovadas vibrações. Então toda aquela vibração negativa, toda aquela energia negativa,
né? Tudo isso aí, o amor é capaz de limpar. Ele vai irradiando pelo corpo todo e vai limpando toda essa coisa negativa que a gente assimilou. É a centelha maior a alimentar os pensamentos e que sustenta e dá vida ao espírito. E Jesus é o modelo desse amor, ó. Esse aqui é a energia quando você tem o conteúdo do Cristo. Então, olha como ela é colorida, né? Toda vibrante. Essa é a energia de Jesus, dos ensinamentos de Jesus. Praticando o Evangelho, a gente consegue gerar esse tipo de energia que auxilia todo o nosso organismo. E no livro Pensamento e Vida, Emmanuel, aqui tem uma frase legal que ele disse, ó. O nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constitui o pensamento e a vida de nosso Pai. O dia que a gente chegar nesse ponto aqui, a gente vai poder dizer igual a Jesus, eu e o Pai somos um. Então nós vamos ter o pensamento bem ligado com o Pai, né? Vai demorar um pouquinho, né, gente? Mas a gente vai chegar lá, tenho certeza que vai. E vamos encerrando, então, eu pus aqui umas recomendações de leitura, que é o livro que eu falei, lá do Eurípides, Sentimento à Força do Espírito, que é um livro bem interessante. E tem outros livros que eles falam também, que é a Evangelização dos Espíritos, né? Mas esse aqui é bem legal, é bem sucinto, tem bastante coisa. E o Pensamento e Vida do Emmanuel, esse daí não pode faltar, é um livro fantástico do Emmanuel também. Bom, e para encerrar, eu queria deixar uma mensagem de Jesus. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Está em João capítulo 8, versículo 12. Então é isso, né? A gente tem que procurar sempre andar com Jesus. A gente sabe que é difícil, não é fácil não, mas a gente tem que ficar tentando sempre, né? E andando com ele a gente vai ser aqui, ó, vai ter a luz que ele carrega, né? Então nós vamos pegar um pouquinho dessa luz e cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais. E eu acho que é esse o objetivo nosso aqui na vida, né? Ele trouxe para nós todo o ensinamento dele. Um dia perguntaram assim para mim, você acha que Jesus salvou os nossos pecados? Eu falei que não. Eu acho que não. Eu acho que não é possível. Jesus foi crucificado e pagou todo o nosso pecado. Quer dizer que se eu pecar hoje já está pago lá por Jesus? Eu acho que não. Falei, não é bem assim. Tem muita gente que pensa isso, né? Eu acho que é assim, ele pagou o nosso pecado como? Ele trouxe para nós o ensinamento. Qual é o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele falou. Então ele trouxe qual é o caminho. Esse é o caminho que vocês têm que seguir. Seguindo esse caminho, vocês vão ficar sem pecado. Eu acho que é nessa linha aí. Então, um pouquinho da luz de Jesus, a gente com certeza vai chegar onde a gente precisa. Tá bom? Então vamos para a segunda parte agora. A gente vai receber os irmãos na mesa e, como sempre, a gente pede, vamos ficar em oração por eles. Eles que estão chegando ali estão precisando um pouco de conforto no coração. Então a nossa oração vai ser importante para eles também, para dar força, tá bom? Obrigado, minha gente. Vamos aproveitar esses minutos finais da reunião, mentalizar os nossos lares. Nós temos muita interferência em nossas casas, muita interferência. Quando nós chegamos aqui, muitos espíritos nos acompanham e dão uma palavra na mesa, são encaminhados, são orientados e não voltam conosco. Mas muitos continuam, porque nós temos uma trajetória espiritual muito longa. A gente sempre comenta o que Chico Xavier falou. Para a gente pelo menos aceitar a mensagem da doutrina espírita, nós temos mais de 10.000 anos. Então olha a nossa trajetória aí. Nós estamos no corpo físico, eles não estão. Nós vimos hoje que pensamento atrai pensamento. Nós vamos ver isso no livro do André Luiz também, nos domínios da mediunidade, onde ele fala lá de vibração, de ondas, de pensamentos, de energias. Nós somos um ser espiritual ocupando temporariamente um corpo físico. E aquele ditado que diz que mente sã, corpo são, é verdadeira. Quando nós mudamos pensamento, nós mudamos as companhias. Se nós estamos aqui é porque nós queremos alguma coisa melhor para nós. Então vamos buscar no fundo do nosso íntimo agora aquele Jesus que trouxe para nós todo o amor, todo o ensinamento que nós temos até hoje conosco. Muitos pregadores pregaram vários anos. Jesus pregou 3. A mensagem de Jesus ela é eterna.
Até hoje ela está iluminando as nossas vidas. Quando a gente fala em nome de Jesus, as coisas mudam. E nós estamos aqui em nome de Jesus. Que Ele nos abençoe, que a gente possa ter agora nesse momento, focar naquilo que mais nos incomoda. Com certeza nós vamos superar todos os impedimentos. Então vamos unir o nosso pensamento, mentalizando nosso lar, nosso local de trabalho. Quem estiver sem trabalho, mentaliza Jesus, vamos pedir. Agora é aquele momento nosso, aquele momento íntimo. Nós sabemos porque nós estamos aqui. Então vamos buscar. E se a gente não tem nada que precise específico para nós, vamos pedir para aqueles que nós conhecemos e que precisam mais que nós. Mais uma vez, só agradecer. Uma boa noite para todos. Agradecer a presença. Mas, gente, olha que ensinamento para nós hoje, o pensamento. O pensamento é tudo. Existe pensamentos fortes. Então, quando a pessoa está meio fragilizada, aquele que tem um pensamento mais forte, mais poderoso, aquele que é frio, mediunicamente falando, em sensibilidade, consegue atingir o outro. Então, nós precisamos pensar positivamente. O que Jesus fala? Semelhante atrai semelhante. Então, se a gente muda o pensamento, a gente muda as companhias. E é muito importante para nós. Nós temos que pensar uma coisa, nós não somos daqui. Nós estamos temporariamente aqui na Terra. Então, se alguém nos prejudicou muito e continua nos prejudicando, o problema vai ser dele. Se a gente começar a assimilar, a gente recebe essa energia negativa. Então, é muito importante a gente mudar o pensamento. É difícil. O Reinaldo falou aqui, é muito difícil. Mas não é impossível. A gente vê que nós podemos mudar uma situação de um dia para o outro. Quando nós formos dormir, pedir ajuda espiritual também. Todos nós temos assistência espiritual. Não existe ninguém sem assistência. Porque nós somos filhos de Deus e nós estamos aqui pela glória e pela assistência de irmãos superiores. Então, tudo para nós vem lá de cima. Então, não vamos deixar nada que vem de baixo, em termos vibratórios, derrubar a gente, não. Nós somos capazes. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare. A gente tenha uma boa noite, um bom sono. E muito obrigado por tudo. Fica com Deus. Tudo de bom.